As terras do atual município de Resende ficaram conhecidas no século XVIII, quando o coronel paulista Simão da Cunha Gago conseguiu licença para explorar a região, à procura de ouro e pedras preciosas. Em 1801, o povoado passou a ser chamado de Vila de Resende. E em 1848, com o desenvolvimento vindo do plantio do café, foi elevado à categoria de cidade. A terra, utilizada a exaustão, se tornou improdutiva em pouco tempo. Os cafeicultores foram, então, para o oeste paulista e imigrantes de Minas Gerais aproveitaram os baixos preços das terras para introduzir a pecuária na região. No início do século XX, a produção de leite e derivados já era significativa. Em 1940, as primeiras indústrias começam a se instalar no município. No programa de hoje, vamos falar sobre Resende. Meus convidados são a deputada Ana Paula Rechuan e o prefeito da cidade, José Rechuan Júnior. Prefeito, deputada, quero agradecer muito a presença dos senhores aqui no Cidades. E eu vou pedir um minutinho antes da gente começar a nossa conversa, que a gente vai assistir um VT sobre Resende, para o pessoal de casa ficar a par da cidade um pouquinho. Tá bom. Resende foi fundada no dia 29 de setembro de 1801. Localizada no sul do estado, ocupa uma área de mais de 1.000 quilômetros quadrados e tem a população estimada pelo IBGE em 125.214 habitantes. É uma das mais belas cidades turísticas da região das Agulhas Negras e recebe visitantes do mundo inteiro. Para quem gosta de aventura, as trilhas ecológicas são uma excelente opção. Resende ainda oferece condições ideais para a prática de esportes radicais, como montanhismo, canoagem e voo livre, por exemplo. A rede hoteleira da cidade tem excelente infraestrutura e a gastronomia se destaca pelos pratos preparados com pinhão. A vocação industrial do município atrai a atenção de investidores e empresas de todo o Brasil. Resende é hoje considerada uma das cidades que mais cresce no estado do Rio. Bom, vamos começar falando da economia de Resende, né? Resende tem uma vocação industrial que vem desde a metade do século passado e é considerado um polo automobilístico, né, deputada? A chegada da Volkswagen em 1996 pode ser considerada um pontapé inicial aí para essa expansão da indústria automobilística dentro de Resende? Eu acho que foi o marco inicial. Ela, de ter essa vocação para a questão automobilística. Mas o desenvolvimento mesmo da cidade em todos os níveis veio cerca de 10 anos depois, né? Então, porque houve também um êxodo muito grande de pessoas para lá na época e acaba que você não consegue empregar todo mundo. As pessoas vão para a obra e ficam ali e acabam gerando algumas desigualdades. Mas com isso, startou um processo que vieram várias indústrias depois e aí sim a cidade começou e os moradores a se beneficiar desse crescimento. Inclusive, prefeito, os bons índices de qualidade de vida da cidade que atraíram muito a população dos municípios vizinhos para Resende. Com certeza, né? Então a gente tem até os próprios índices técnicos da Firjan, vendo isso como a primeira cidade em 2011 e novamente em 2013, né? Então, o que a gente procurou fazer nesse período todo era igualar oportunidades. Da mesma maneira que a cidade se desenvolve na parte da indústria, do polo metal mecânico, agora também no polo turístico, ao mesmo tempo que acontece esse desenvolvimento, também cresceu, entendemos que tinha que crescer também os postos de saúde, a rede básica de saúde, as creches, as escolas, né? As escolas técnicas, as universidades. Então, isso deu uma equilibrada, né? E você oferecer saúde e oferecer educação com esse desenvolvimento que nós experimentamos de uma maneira mais equilibrada nesses últimos anos, deu esse equilíbrio à cidade de Resende, a uma cidade mais estável e confiável do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista educacional e do desenvolvimento industrial. Lembrando também, né, que quanto mais industrializada é uma cidade, também maior também seu comércio e os seus serviços. Então,
essas contas, né, que a gente tem que ir fazendo para poder adequar a cidade dia após dia. Não adianta a cidade acabar crescendo muito sem ter uma infraestrutura para poder abrigar essas pessoas, atender a população de uma forma correta, né, deputada? O nosso desafio era fazer a cidade crescer e sem aumentar a desigualdade social. Nós sabemos hoje que as cidades que crescem muito favelizam e acabam trazendo impacto negativo para quem já morava lá. Então, o que Resende conseguiu fazer no cenário do Estado é crescer com essa responsabilidade social. Nós temos hoje um dos menores índices de pobreza do Estado e o primeiro IDH é o Índice de Qualidade de Vida, ou seja, ele empregou as pessoas, mas conseguiu ofertar saúde e educação. Eu acho que esse é o desafio de qualquer político e isso que a gente vem perseguindo, né, nessa casa todos os dias, que é o retorno realmente para a população. Essas empresas, para chegar em Resende, precisaram também de incentivos fiscais. Incentivos fiscais que foram aprovados nessa casa e são questionados em alguns momentos. Mas se nós não tivéssemos algum incentivo para que essas empresas estivessem lá, né, como é que elas iriam para outro estado ou ficariam em outros países. Então, isso foi muito importante nesse processo, mas o que o gestor tem que fazer é cobrar essa contrapartida, porque ele dá o incentivo, mas as empresas têm que trazer o retorno social. E hoje nós temos uma creche na nossa cidade, construída pela Nissan, uma creche totalmente autossustentável, com energia solar. Então, assim, que ela atende não só a creche, mas a pré-escola. E outras grandes parcerias também foi aprovada aqui na casa para que a AMAN possa trazer em contrapartida uma escola integral na região, possa estar investido em educação. Isso. Elas vêm investindo também na capacitação técnica, porque é importante empregar aquele que mora na nossa região, né? Então, esses são desafios e a gente fica muito feliz de ver a cidade 2 vezes, né, num período aí de menos de 10 anos, no IDH em primeiro lugar, né, no índice Firjan. Prefeito, o Brasil e o Estado passam por uma crise econômica muito grave. O setor automobilístico foi um setor bastante afetado, né? Como que Resende está lidando com essa situação? O que está sendo feito? Foi muito afetado, não foi? Duramente afetado, como todo o Estado, né? 80% da economia do nosso Estado é baseado no petróleo. Eu vi um esforço muito grande, né, tanto do Poder Executivo, do Governo Executivo, quanto da própria Casa, de diversificar a economia do Estado do Rio. E isso vem sendo feito nesses últimos anos. A nossa região é um exemplo disso, tanto Itatiaia, Porto Real, como Resende, né? Então, quando você tem um problema globalizado, né, uma economia que vem desandando e, sobretudo, afeta diretamente o setor da construção civil, consequentemente afetando caminhões e ônibus, que é a nossa especialidade com a MAN Latinoamérica, ou Volkswagen, caminhões e ônibus. E logo depois, os carros, né, e aí temos aí a Nissan, então é lógico que é extremamente impactante. Paralelo a isso, o que temos que fazer? Né? Foi quando nós assumimos o governo, já em 2009 já havia uma crise. Então aproveitamos e ajudamos muito o Estado, fomos muito parceiros no Estado para fazer a Estrada Parque, que é a Estrada Capelinha-Mauá, que fez com que desenvolvesse também a parte turística da cidade e a parte histórica. A estrada de acesso a Visconde de Mauá. Visconde de Mauá. Então, quando a gente assumiu o governo, já foi nessa crise. Então a gente já começou a puxar a possibilidade das pessoas terem renda e ter mais emprego também em outros setores. Desenvolvemos também a parte comercial. Abrimos grandes avenidas na nossa cidade ou ampliamos outras avenidas na nossa cidade, onde foi possível atrair o comércio. Tá? E, ao mesmo tempo, também incentivamos, obviamente, a vinda de mais indústrias automobilísticas, porque, por exemplo, quando às vezes você está num momento de desemprego numa e a outra, às vezes, está no momento de empregar. Acabamos de observar uma reportagem, né, dada pelo Dr. Carlos Russell, que é o CEO da Nissan, com um novo modelo de carro, abrindo o segundo turno da Nissan em Resende.
E isso está acontecendo. E vai gerar muito emprego. E vai gerar emprego. São 600 empregos a expectativa, no meio da crise. Então, tudo isso, como a deputada falou, é graças também à lei de incentivo, né, aprovada pela Casa, aprovada pelo município, mas também aquelas pessoas que, ora, ficam sem emprego ou temporariamente desempregado, eles têm uma outra oportunidade, tanto no ramo hoje hoteleiro, no ramo do esporte, no ramo do turismo, bem como na parte de serviços e de comércio. Então a pessoa consegue dar uma diversificada boa e a gente consegue manter a cidade mais equilibrada sob o ponto de vista de emprego e da renda e mantendo a igualdade social, que é o que eu te disse. À medida que a cidade cresce, também a gente tem que oferecer mais creches, mais escolas e mais saúde. Deputada, e a senhora tem um projeto tramitando aqui na Casa do bilhete único intermunicipal. Como isso pode ajudar os trabalhadores de Resende? Então, uma preocupação muito grande sempre foi com a questão habitacional. E essas indústrias foram para Resende, para o polo industrial que lá nós temos, mas ela emprega pessoas de toda a região sul-fluminense. Então e tem hoje tem um ida e vinda muito grande. A cidade de Resende startou esse processo e hoje nós já temos indústrias. A chegada da Jaguar Land Rover em Itatiaia, então a Peugeot Citroën em Porto Real. Então a região se beneficiou desse crescimento industrial na área do polo que chegou em Resende. E a nossa preocupação é o quê? Por manter cada um na sua cidade. Então, nós entramos na casa com um projeto do bilhete único para que se tenha um valor de passagem única circulando em toda a região, para que aquela pessoa não tenha que pagar 2 passagens para chegar no seu emprego, facilitando todas as áreas de economia, para que a empregada doméstica, muitas das vezes, o fato dela não ser empregada, ela mora em Resende, mas quer trabalhar em Itatiaia, dela não ser empregada é o custo da passagem, porque ela tem que ir até a rodoviária, dali pegar outro ônibus. Então, se for um valor menor, vai atender a todos, diminuir o custo do empregador e também de todas as pessoas em circularem. Então, é uma proposta que está na casa e nós estamos lutando junto com os deputados da região para que isso possa acontecer. Isso é legal, porque acaba que o patrão, entre optar por uma pessoa que trabalhe no local e ele vai pagar uma passagem, ele tiver que pagar 2 para outra, é claro que ele vai acabar escolhendo o que é mais barato para ele. Isso, exatamente. E abre oportunidade para pessoas de outros municípios, e às vezes municípios, né, fronteiriços, né? Então você tem uma pessoa que às vezes mora em Penedo, se serve mais de Resende às vezes do que da própria Itatiaia. Você tem às vezes pessoas que estão de Engenheiro Passo, às vezes se serve mais de Itatiaia do que de Resende. Então são coisas que acontecem, faz parte da nossa geografia, né? E eu acho que quando você faz isso, você universaliza a possibilidade de emprego e facilita muito a questão do Estado, porque os investimentos feitos ou em Resende, ou em Itatiaia, ou em Porto Real, Coatis, Barra Mansa, Volta Redonda, basicamente ficar globalizado. De toda a região sul-fluminense, e não numa região apenas das Agulhas Negras. Então, eu acho que é o que a gente tem que olhar sempre, apesar de estar na crise, a crise é passageira, tudo é passageiro, né? Então, nesse momento, nós temos que é o que eu concordo plenamente, nos estruturar para que quando os ventos voltem a bater favoráveis, a gente consiga deslanchar. Não só a Resende, que é um erro, mas toda a região, incluindo Barra Mansa, Volta Redonda, Rio Claro, Angra, todos daquela região. Vou pedir um minutinho aos senhores. Cidades vai para um rápido intervalo. Voltamos em 1 minutinho. Não saia daí.